Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um bom dia, boa tarde e boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Maria Simas, sou teóloga formada pela Universidade UBRA. Agradeço, muito obrigado por você que está inscrita no meu canal e por dar o seu like e deixar a sua mensagem. Meu chamado, irmãos, é levar a palavra às pessoas que acreditam em Deus. Sou cristã, sigo somente o meu bom pastor Jesus. Meu maior objetivo é ajudar a amenizar conflitos espirituais e aproximar pessoas que por algum motivo se afastaram de Deus. O tema desse vídeo é sobre a purificação. Todos nós temos direito de sermos purificados. Mas primeiro, vamos orar, queridos irmãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradeço por abençoar, fortalecer e nos libertar das opressões malignas e limpar o altar dos nossos corações aflitos. Peço, Senhor, a tua bênção divina para o nosso planeta, que nossas orações cheguem a vós e a luz vença. Que meu ministério seja somente para glorificar o teu nome. Obrigada, meu Jesus, meu grande e bom pastor. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a purificação ensinada na Bíblia é a limpeza da alma. Jesus ensinou no Sermão da Montanha que é necessário a limpeza para nos aproximarmos de Deus. Em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nosso mundo está cada vez mais corrompido. A imoralidade está contaminando o planeta. E isso é muito sério. Em Apocalipse 21,8 diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago do fogo. Esta é a segunda morte. Deus, ele não pune. Nós somos desobedientes e ao praticar impurezas, essas impurezas comportamentais, vibramos uma energia negativa que acaba impedindo a nossa evolução espiritual por rebeldia. O covarde são os que têm resistência no conflito entre o cordeiro, que é Jesus, e o dragão, que é Satanás. Ficam em cima do muro. Os incrédulos é o oposto do fiel, os abomináveis. Os feiticeiros, segundo o grego literal, refere-se àqueles que traficam drogas. São assassinos cruéis. E os mentirosos são aqueles que desviam da verdade, são invejosos, são preguiçosos e juntam-se aos enganadores. Jesus, ele nos chama para ser completamente separado desse sistema corrompido com o mal e que compromete almas. Nós, que somos de Cristo, temos que estimar o sucesso de acordo com o sistema e medidas de Deus, ao invés de seguir o padrão social e financeiro do mundo, porque este não é seguro. Queridos irmãos e queridas irmãs, a purificação, irmãos, ela é sentida quando passamos de uma morte espiritual para uma vida espiritual. Em Ezequiel 36, 25, 28 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e o levarei a agir segundo os meus decretos, a obedecer fielmente as minhas leis. Veja que Deus está dizendo que ele perdoa sim,
os arrependidos de coração, e assim passam a ser vigiados pelo Espírito Santo, para serem salvos das garras de Satanás. Mas Deus ele não impõe, ele espera a pessoa querer realmente do fundo do seu coração. Temos que ser eternamente gratos e dar boas-vindas a essa graça que é de graça. Depende somente de aceitar e querer essa mudança. Em Mateus 8:1-4 conta: um leproso aproximou-se de Jesus, se ajoelhou diante dele dizendo: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. E na mesma hora o leproso foi curado, purificado. Mas preste atenção, o leproso buscou Jesus, ele quis ser purificado e a sua fé o curou. Irmãos e irmãs, quantas vezes achamos que somos melhores que os leprosos, que os mendigos e moradores de rua? Não sabemos nada de lepra, como se manifesta na pele e por que as feridas são tão contagiosas. Hoje já tem tratamento e cura para esse terrível mal. Mas a lepra de hoje é pior que naquele tempo. Ela está dentro de nós. Somos tão impuros ou mais que os leprosos no tempo que Jesus estava nesse mundo. Vivemos reparando a lepra do outro, no mal do outro. Dentro de nós o julgamento leproso cresce e passamos a ter inveja, ódio, egoísmo, avareza, preguiça. Somos tão leprosos e achamos ser melhor que o outro. Quanta pobreza de espírito em pleno século XXI. Não evoluímos. Pelo contrário, estamos em marcha ré. Irmãos e queridas irmãs, vamos buscar a Jesus e pedir que nos purifique, ajude, limpa nosso interior, secando toda essa lepra interna, nos transformando em um ser novo, um novo ser. É desse jeito, com o coração entregue, e o nosso Jesus vai curar e nos dar uma nova vida, um novo espírito, um novo coração de carne. Receberemos o Espírito Santo e uma vida nova, purificada e guiada pelo amor e compaixão de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora eu vou contar uma história baseada em fatos reais. Um homem chamado Josivaldo, muito pobre, morava numa pequena casa de madeira retirada do centro da cidade. Com quase nada de conforto, dormia no chão e quando tinha o que comer, cozinhava numa lata na rua, onde buscava uns gravetos e fazia o fogo. Mas seu Josivaldo era um homem bom, nunca molestou uma formiga sequer. Ele não sabia ler, era analfabeto e costumava frequentar uma igrejinha perto de sua casa. Gostava muito de ouvir a palavra, seu espírito era bem alimentado e nunca reclamou da sua situação precária. Um dia chegou no culto, sempre sentava lá no último banco para poder ficar à vontade. No meio do culto, um irmão levantou, tocado pelo Espírito Santo, foi até o seu Josivaldo e profetizou que Deus mandou lhe dizer que vai fazer de você um pregador da palavra e vai te levar para muitas cidades e países. Josivaldo ficou olhando aquele irmão e se emocionou de tanta alegria. Todos se viraram para ver quem estava recebendo a mensagem. Era um pobre, quase mendigo. Alguns ficaram felizes com a profecia e outros com inveja. Acabou o culto, seu Josivaldo foi para a sua casa, muito feliz ao mesmo tempo, se perguntando: como vou pregar se eu não sei ler? E chegando em casa, em seguida bateram na frente da sua casa e ele foi
atender. Eram 2 obreiros que estavam no culto e seu Josivaldo os convidou para entrar. Os 2 obreiros disseram para o seu Josivaldo que aquela profecia não era para ele, que o profeta errou o alvo. Ele então perguntou: como errou o alvo? E os 2 obreiros responderam dizendo que ele tinha 3 graves defeitos, e Josivaldo, na sua humildade, perguntou: quais são esses graves defeitos? Os obreiros responderam: você é analfabeto, pobre e preto. Ele ficou atônito, trancou para não chorar. Em seguida, depois de lançarem o veneno, os 2 obreiros que estavam todos os dias na igreja foram embora felizes. Seu Josivaldo, aquela noite, chorou muito, dormiu pouco, e Deus viu o sofrimento dele, providenciou uma solução imediata para cortar aquele sofrimento que tanto entristeceu o seu Josivaldo. Amanheceu o dia e um homem cedinho chamou seu Josivaldo e disse: eu vim a mando de um pastor. Ele pediu para o senhor ir até a casa dele. Josivaldo foi e ali deu o seu início de pregador. Ali iniciou o cumprimento da profecia. O pastor já tinha observado a situação daquele humilde homem e ofereceu ajudá-lo a ler. E muitas vezes lhe contava histórias da Bíblia para ele. E seu Josivaldo, ele tinha uma memória assim sobrenatural, gravava tudo na sua mente e assim tornou-se um grande pregador da palavra, sendo muito requisitado, e já viajou muito pregando o evangelho. Ele conta que venceu a pobreza, não é mais analfabeto, mas continua sendo preto. Irmãos e irmãs, essa história foi verdadeira. Mostra como tem gente cheia de lepra no seu interior. Tentaram levar o mal para o seu Josivaldo, mas Deus não permitiu. Tratou de encaminhar urgente para que todos vissem que Deus cumpre o que promete, e mudou a vida deste homem por completo. Dentro daquela igreja, a única pessoa digna de levar o evangelho de Jesus para o mundo foi um homem pobre, analfabeto, preto, mas ele tinha o coração puro, ele tinha as mãos limpas para servir o Senhor e pés limpos para andar com o Senhor. Seu Josivaldo continua sendo um homem muito humilde e puro. Bem, irmãos, eu espero ter ajudado com mais uma mensagem. Todos nós somos pecadores, mas temos o nosso pastor que está pronto para nos purificar. Basta pedir, queridos irmãos e queridas irmãs. O mundo é como um hospital, com muitos enfermos, muitos com lepra interna, mas com a presença de um médico amoroso que está pronto para curar e purificar de graça, com a sua graça para todos que buscam e querem mudança na sua vida. Bom, meus irmãos queridos, eu deixo para vocês um grande abraço, um beijão e até o próximo vídeo. Glória a Deus por tudo e vamos nos purificar junto com Jesus. Amém? Tchau!